Olá pessoal, Fábio Akita. E depois que eu fiz o episódio onde eu falei do chip Apple M1, eu ia fazer este, mas eu acabei falando de segurança. Mas agora eu vou voltar ao assunto continuando a falar de emuladores e videogames. Isso porque uma das coisas que mais gosto nessa vida é videogames. Desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre dizia que eu trabalho para ganhar dinheiro para sustentar meus videogames. E é quase verdade mesmo. Outra coisa que vocês já sabem que eu gosto é a história das coisas de tech. No episódio de hoje, eu vou juntar a fome e a vontade de comer e contar um pouco da história dos videogames com uma visão mais de programador, levando em conta o que vimos nos episódios anteriores e focar em assuntos que eu pessoalmente gosto. Claro que o tema é gigantesco e não cabe tudo num vídeo só, mas vamos ver o que eu consigo fazer hoje. Antes de começar, eu vi nos comentários que muitos ficaram com uma dúvida com a explicação que eu dei sobre máquinas de Turing, ou o que hoje chamamos de programas, serem representados por um númerozão, lembram? Um binário é nada mais do que um número gigante. Então, como eu falei de emuladores, muitos perguntaram se o lance era fazer outro programa com o mesmo númerozão. Mas não é assim que você tem que pensar. Pensa nesse númerozão como sendo um texto em inglês e a versão emulada como sendo o mesmo texto em português. Ambos os textos falam, digamos, sobre Harry Potter, mas em línguas diferentes e, portanto, resultam em numerozões diferentes. Quando você sai de Intel e vai para ARM, por exemplo, necessariamente o mesmo programa recompilado vai gerar um binário totalmente diferente e, de novo, um númerozão diferente. Eu espero que isso tenha esclarecido. Para começar, já vou recomendar logo de cara o canal do Dimitris, mais conhecido como Modern Vintage Gamer. Eu assisto faz anos e ele sempre traz histórias dos bastidores que eu gosto. O canal dele tem várias histórias de como conseguiram quebrar a segurança dos mais diversos consoles, coisa que é essencial para conseguir fazer um emulador. Ao longo dos anos, empresas como a Sony, Sega, Nintendo, Microsoft vêm colocando mais e mais mecanismos de criptografia e segurança. E mesmo assim, dado o tempo suficiente, a comunidade de emulação encontra maneiras de burlar e é fascinante entender como fazem isso. Por exemplo, eu lembro da controvérsia quando a Sony retirou o suporte a Linux no PlayStation 3 e o povo ficou pistola demais. Isso acelerou alguém conseguir quebrar o PS3. Hoje em dia, até a Microsoft já aprendeu e qualquer Xbox One você consegue colocar em modo de desenvolvimento para facilitar a vida de quem faz jogo independente e ao mesmo tempo desincentiva a gente que quer hackear para instalar software homebrew, porque o próprio sistema já permite isso. Todo mundo fica feliz. O Dimitris faz uma série muito boa em que conta essas histórias em mais detalhes. É o Mistakes Were Made, ou em bom português, Erros Foram Cometidos. Para quem não sabe, a gente costuma dividir consoles de videogames em gerações. Acabamos de entrar na nona geração com o PS5 e Xbox Series X. Infelizmente, eu não reservei na pré-venda, então me fudi. Se alguém souber de alguém querendo vender a um bom preço, manda em direct no meu Instagram. Enfim, acabamos de deixar para trás a oitava geração, com PS4, Xbox One, Switch e até o Wii U entra nessa. A anterior foi do PS3, Xbox 360 e o Wii original, e foi a maior lavada em favor do Xbox 360 com o Wii original, também deixando sua marca com a febre por causa dos controles de movimento. A sexta foi do Dreamcast, PS2, Xbox original e GameCube, que marcou a virada do milênio em direção ao mundo de alta fidelidade, HD, telas de plasma, LCD de alta resolução. Mas no fim do século passado, a quinta geração foi o salto de 16 para 32 bits e a primeira onda de jogos 3D com os consoles Nintendo 64, PlayStation original, Sega Saturn, Atari Jaguar, Panasonic 3DO e vários outros. Foi uma das gerações mais movimentadas que eu já vi e o salto para 32 bits foi uma das mais importantes e conturbadas da história recente. A quarta geração foi dos 16 bits, a virada da década de 80 para 90, com o Sega Genesis liderando no começo, mas com o Super Nintendo lado a lado. Foi a era de tentar ter qualidade gráfica de arcade em casa, e tinha outras opções excelentes como TurboGrafx 16, que no Japão era chamado de PC Engine, e também tinha o monstruoso Neo Geo. Aliás, Genesis é nos Estados Unidos, aqui no Brasil ou no Japão a gente conheceu como Mega Drive.
A campanha de marketing da Sega nos Estados Unidos foi super agressiva, com o famoso slogan do Sega does what Nintendo don't, e com o lançamento de jogos como o lendário Sonic, veio o slogan bullshit de Blast Processing. Tecnicamente, o Genesis era mesmo mais performático, mas fizeram o erro de configurar uma paleta de cores horrível e limitada. O Super Nintendo usava um chip de 16 bits mais fraco, mas eles tinham aceleração de background com o Mode 7 e uma paleta de cores muito mais rica. Em seguida, a terceira geração foi dos 8 bits, que representaram a renascença do videogame, com o Nintendinho liderando, mas com outros como o Sega Master System tentando conseguir espaço. Em termos de hardware, essa foi a geração oposta da de 16 bits. O Master System é quem tinha uma paleta de cores mais rica e por isso jogos de Nintendinho têm cores meio blé, e no Master System eram cores bem mais saturadas e diversificadas, mas obviamente o sistema de licenciamento e exclusividade da Nintendo garantia muito mais jogos para o console deles, deixando a Sega com poucas opções. A terceira e quarta geração foram marcadas pelo que hoje conhecemos como a guerra dos consoles, a briga entre a Sega e a Nintendo. E de novo, mais nos Estados Unidos, porque no Japão a Sega dominava nos arcades, mas nos consoles sempre foi a Nintendo na frente. Até eles fazerem uma merda com a Sony, fizeram parceria para lançar o Nintendo PlayStation com tecnologia de CD da Sony. Mas num grande evento, a CES, a Nintendo anunciou que ia fazer parceria com a Philips, e a Sony só descobriu isso com todo mundo nesse evento. Foi uma cagada homérica da Nintendo. Procurem essa história. Mas o importante é que isso deixou a diretoria da Sony full pistola. E por isso eles aprovaram lançar o próprio console, o PlayStation original. Daí o resto, como diriam, foi história. Voltando, a segunda geração foi a que terminou nos Estados Unidos com o crash dos videogames no começo dos anos 80. A geração do nostálgico Atari 2600, Magnavox Odyssey 2, Intellivision, ColecoVision, Vectrex e dezenas de outros. O crash aconteceu justamente pelo excesso de consoles e principalmente excesso de jogos extremamente ruins, o que arruinou a reputação de games, afastou todo o público e inspirou a Nintendo a criar o modelo de licenciamento e controle de qualidade para lançar jogos para o console deles. Eu já joguei alguma coisa dessa época e apesar da nostalgia, não acho mais divertido jogos de Atari hoje em dia. Esses jogos não envelheceram nada bem e quem gosta realmente é pelas memórias da infância. Eu tenho essas memórias, mas viraram só isso mesmo, memórias. Nem Enduro, River Raid, Space Invaders, Pitfall, todos os jogos que eu adorava, não consigo mais jogar hoje. A tecnologia nessa época ainda era bem experimental, bem pouco madura, com pouquíssimos recursos, então realmente programar para esses consoles era um exercício em frustração, e era impossível fazer jogos mais sofisticados do que um Pac-Man. Agora, segundo a Wikipedia, a primeira geração de consoles tem pelo menos uns 900. Não é à toa que na próxima geração ia ter um crash. Começou como uma bolha. Tudo foi derivado do avô dos videogames, o Pong, e nessa época ainda não havia sido inventado e nem difundido o conceito de cartuchos. A grande maioria desses consoles eram meros clones baratos de Pong e vinham com um único jogo, ou até um ou mais, mas eram pré-instalados dentro e você podia trocar de jogo usando um interruptor, mas não podia instalar jogos novos. Ainda era a geração que entendia que uma máquina só precisava executar uma única tarefa, e nessa geração, trocentos fabricantes diferentes faziam seus próprios clones de Pong, Pac-Man e coisas assim. Imagina a dificuldade para o consumidor. Já vimos nos episódios anteriores que cartuchos são uma placa com chips de ROM que o console tem acesso direto, sem precisar carregar nada para RAM. É como se fosse um pente de RAM pré-carregado. E se você assistiu a série do Netflix High Score, viu que o primeiro console que introduziu o conceito de cartuchos foi o desconhecido Fairchild Channel F em 1976, mas quem de fato popularizou a ideia foi o Atari VCS, que saiu um ano depois. Vários fabricantes já estavam testando ideias para baratear custos e facilitar vendas, e eventualmente alguém chegaria no cartucho, era inevitável. Todo mundo estava procurando formas de baratear e tornar coisas como games mais acessíveis, sem usar mecanismos lentos como as fitas cassete ou os caros disquetes. Obviamente, a cada nova geração, a complexidade dos consoles ia aumentando uma ordem de grandeza. Por exemplo, os consoles de 8 bits não são tão complicados assim e eu dei um pequeno exemplo no episódio do Super Mario com o Nintendinho, e canais como Coding Secrets e Retro Game Mechanics Explained têm muitos vídeos explicando técnicas de programação e como os jogos eram estruturados nessas plataformas, incluindo coisas como o lendário Mode 7 do Super Nintendo. Nessa época, cada clock contava e nenhum compilador
compilador ainda conseguia cuspir binários otimizados. Todo jogo precisava ser escrito em assembly, na mão mesmo. Recomendo assinar os canais deles. Emular esses consoles significa encontrar as especificações dos chips e programar as instruções equivalentes em software, garantir que o clock funcione igual, que as instruções executem nos mesmos tempos. E isso não é tão trivial, porque pensa que nossas CPUs hoje são absurdamente mais rápidas que antigamente. Então a gente precisa propositalmente fazer as instruções rodar mais devagar. No caso de um Nintendinho, você tem que criar o emulador para a CPU Ricoh 2A03, que é baseado no MOS 6502. Tem que escrever o emulador para o PPU, ou Picture Processing Unit, que é o chip responsável por renderizar backgrounds e sprites. Mesma coisa para o APU, que é o Audio Processing Unit, que tem 5 canais de áudio e um PSG, ou Programmable Sound Generator. Enfim, criar software para emular cada um dos chips. Daí precisa emular os 2 KB de RAM, que é bem fácil, porque temos RAM de sobra hoje. Daí tem que emular os controles e finalmente os MMU, ou Memory Management Controllers, que são chips que vinham nos cartuchos e permitiam bancos de ROM. O sistema permite um máximo de 40 KB de ROM, mas com os MMUs você podia ter cartuchos com até 2 MB ou mais, e também memória com bateria para gravar saves. E sim, é bastante coisa para emular. Eu expliquei como isso funciona no episódio do Super Mario, deem uma olhada. Aliás, tudo isso é só para o Nintendinho de 8 bits. Agora repita isso para todos os consoles, em todas as suas variações ao longo dos anos, de cada uma das 8 gerações que eu descrevi. É coisa pra cacete. Falando só de especificações técnicas, sem olhar os jogos, tecnicamente o TurboGrafx 16 devia ser o mais fraco porque ele usa o processador 65C02, que é o mais rápido CPU 8 bits da família 6502 e estava competindo na geração de 16 bits do Genesis e Super Nintendo. A NEC escolheu usar chips de RAM e ROM dos cartuchos com o clock máximo que a CPU conseguia rodar, e isso foi muito inteligente. Se você pegar jogos de TurboGrafx como Bonk's Adventure ou Drácula X, que é o Castlevania, vai provavelmente dizer que é comparável ou até superior ao Super Castlevania 4 do Super Nintendo. O Super Nintendo, muita gente pensa que foi o mais poderoso por conta do chip gráfico que tem capacidade de rotacionar e escalar o layer de backgrounds para fazer os famosos efeitos pseudo 3D, como em Mario Kart ou Pilot Wings. Mas a Nintendo foi pelo caminho mais conservador e escolheu usar o processador 65816, que é o sucessor de 16 bits do 65C02 usado no TurboGrafx 16. Só que o chip de 8 bits do TurboGrafx ia até 7.6 MHz e o chip de 16 bits do Super Nintendo foi capado em míseros 3.58 MHz, metade, em parte porque a RAM não era muito mais rápida que isso. Muita gente pensa em performance só como o clock da CPU, mas até hoje você precisa parear a CPU com RAM, porque a CPU precisa ficar constantemente puxando dados e gravando nessa RAM. Por isso, coisas como clock da RAM e dual channel fazem muita diferença em PC de hoje. E por isso também uma Apple prefere soldar a RAM direto do lado do seu novo CPU M1 para garantir a melhor combinação de performance. Smartphones fazem a mesma coisa. Se você comprar um AMD Ryzen mais moderno, mas colocar pentes de RAM velhas de menos de 2 GHz e sem colocar em dual channel, você cria um gargalo enorme e está desperdiçando o CPU. Sendo o Super Nintendo e o TurboGrafx derivados da família 6502, eu não posso dizer por experiência própria, mas pelo que já li a respeito, o assembly dele não era muito amigável para programar, exigindo muita burocracia, como a constante troca de moldes no Super Nintendo entre instruções de 8 e 16 bits. Se tentasse escrever em C, o código gerado ficava muito lento pelo overhead do C, faltava registradores para conseguir otimizar. Enfim, não era uma CPU amigável para um programador de assembly, e eu já disse que nessa época era obrigatório programar em assembly para tirar o máximo dos poucos recursos que tinha nesses consoles. Por outro lado, o Sega Genesis ou Mega Drive de fato tinha um CPU superior. Eles escolheram o Motorola 68000, que era híbrido 32 e 16 bits, com o clock também de 7.6 MHz, o dobro do Super Nintendo, e ainda vinha com o segundo processador Zilog Z80 de 8 bits, que era o mesmo usado no Master System, usado como processador dedicado de áudio. Além disso, diferente do 65C02 e 65816, você conseguia escrever pelo menos parte do jogo em C que gerava assembly suficientemente rápido para o 68000. E mesmo não tendo um chip gráfico dedicado para conseguir os efeitos de rotação, escalonamento de backgrounds, ele conseguia alguns desses efeitos via software por causa do CPU mais rápido. Veja jogos como Castlevania Bloodlines, por exemplo. Pois é, era possível fazer Mode 7 no Mega Drive, não era uma exclusividade do Super Nintendo.
Mas como eu disse antes, uma coisa que o Mega Drive falhou foi na escolha de paletas de cores. Ele tinha conjuntos de cores horríveis e menos cores no total que o Super Nintendo ou o TurboGrafx. Por isso, visualmente, os jogos de Mega Drive parecem sempre um pouco mais feios em termos de cor se comparar a jogos que foram lançados para as outras plataformas. Pegue jogos que saíram ao mesmo tempo em todas, como Street Fighter 2, e no Mega Drive vai ser o mais feinho. Olha aqui do lado. Esse é o do Super Nintendo, esse outro do TurboGrafx e esse último é o do Mega Drive. No final do dia, tudo depende do que os programadores conseguiam extrair dessas máquinas, e em termos de jogos, não se pode comparar os que saíram no lançamento dos consoles com os que saíram no final da geração. No começo é quando os programadores ainda não conhecem todo o potencial do hardware, e quando a geração está acabando é quando os programadores já descobriram quase todos os truques possíveis. É interessante ver como jogos como Afterburner 2 é definitivamente melhor no TurboGrafx com um processador teoricamente pior de 8 bits contra a versão de lançamento do Mega Drive de 16 bits. Mais do que isso, o processador do Mega Drive, o 68000, é super famoso e equipou microcomputadores como os Amiga e Macintosh, por exemplo. Existiu até uma tentativa de emular o macOS 7 para rodar em cima de um Mega Drive. Infelizmente, tirando uma thread de fórum de 2006, eu não achei imagens boas ou vídeos mostrando ele rodando. Se alguém tiver, não deixe de compartilhar nos comentários abaixo. Obviamente não seria prático rodar o macOS no Mega Drive. É só mais uma evidência do que eu falei 2 vídeos atrás sobre máquinas universais de Turing. Mesmo lento, é possível emular outro sistema, e tecnicamente faz sentido. Ele usa o Sega CD como um CD SCSI que o Mac consegue acessar, e o vídeo sai pela extensão 32X, que foi uma expansão para o Mega Drive conseguir rodar polígonos e outros efeitos especiais, incluindo mais resolução e mais cores também. De qualquer forma, até a terceira geração dos 16 bits, muito da programação de jogos se fazia em assembly, particularmente porque a família de CPUs da MOS não conseguia ter C que gerasse binários eficientes, então só codando assemblão na munheca mesmo. Mas a próxima geração teve um salto enorme. Na quarta geração começamos a usar processadores de 32 bits com arquitetura RISC, semelhante aos processadores ARM de celulares de hoje em dia e ao novo Apple M1. Era possível ter clocks maiores e acesso a exponencialmente mais endereços de RAM, e daí passou a se utilizar mais C, porque nessa arquitetura os compiladores evoluíram mais e já era possível ter código compilado tão eficiente ou mais do que escrever assembly na mão. E se alguém tinha alguma dúvida, não. Em 99,99% dos casos você não vai conseguir escrever mais assembly melhor do que um compilador consegue gerar hoje. Num resumo, bem resumido, pense que a arquitetura x86 ou CISC é feita de instruções complexas, ou seja, que fazem bastante coisa e por isso demoram vários clocks para executar, e a arquitetura RISC, como nos chips ARM, é feita de instruções simples que executam poucas tarefas e por isso terminam rápido, tipo num único clock. Só para ilustrar para quem não está acostumado com assembly, num processador x86 talvez eu tivesse uma função chamada desenhar um botão, que numa instrução só já mostra um botão desenhado na tela. Num ARM hipotético, teria só a função desenhar linha e eu precisaria chamar 4 vezes para desenhar o mesmo botão. Eu falei disso no 2 episódios atrás. Para nós, que dificilmente vamos programar assembly na mão, a arquitetura do chip por baixo não importa, porque o compilador vai fazer o trabalho bruto de escrever assembly otimizado. Mas basta saber que sim, a arquitetura RISC é definitivamente mais flexível do que os x86. A Intel é obrigada a carregar esse legado que vem da época em que era importante um assembly mais simples e, portanto, mais complexo. Hoje, isso não é mais importante. Em última instância, a arquitetura RISC era mais chata naquela época se você precisasse escrever assembly na mão, mas agora ela tem vantagem, ela estava à frente do seu tempo. De qualquer forma, a arquitetura dos dois tipos foi ficando mais complexa com o tempo, porque agora esses CPUs também eram capazes de realizar tarefas concorrentemente com multithreading, além de ter chips gráficos capazes de calcular polígonos. Você tinha que ser um sadomasoquista hardcore para querer fazer multithreading e polígonos em assembly num jogo inteiro. E antes os jogos tinham acesso direto ao hardware, sem um sistema operacional intermediando, mas no Saturn, no PlayStation ou Nintendo 64 agora eles tinham firmware, que funciona como um sistema operacional mais leve. Agora meio que ficou necessário, porque senão ninguém ia conseguir fazer jogos nesses hardwares, que eram exponencialmente mais complexos do que a geração anterior. É quando começamos a trocar um pouco de performance por mais qualidade de vida de programação.
Isso aumentou dramaticamente a dificuldade de emular esses sistemas, porque se você fizer a engenharia reversa de chips de processamento de polígonos e tentar emular só via software, os CPUs de PCs da época simplesmente não conseguiam rodar. Ao mesmo tempo, começamos a ter placas gráficas 3D em PC também, com os venerados 3DFX. Para programar em C para placas 3DFX se usava a biblioteca Glide. Então, algumas das primeiras tentativas de emular PlayStation ou Nintendo 64 envolviam criar um software adaptador entre as funções do console e os equivalentes na Glide. Por isso, se você instalou emuladores dos anos 90, como o famoso Ultra HLE, tinha a chatice de achar a DLL certa de Glide, por exemplo. Existem vários vídeos e blogs onde você consegue encontrar a diferença de uma GPU para uma CPU, mas sendo bem simplista, para você ter uma ideia na cabeça, numa CPU teremos funções como adição, onde você coloca dois números em dois registradores, ele calcula a soma e grava em outro registrador e vai fazendo assim uma instrução de cada vez. Se precisássemos processar todos os pixels de uma tela, digamos, deixar a cor mais escura, seria um puta trampo pro CPU. Por quê? Antigamente a resolução de videogames era tipo 320 por 240 pixels, ou seja, 76.800 pixels. Só para simplificar a conta, digamos que cada adição da CPU custasse um clock. Então ia levar mais de 76.000 clocks para processar todos os pixels, e ele teria que dar um jeito de fazer 60 vezes por segundo, ou seja, não dava, porque no processador que era 16 bits de 7 MHz, que significa 7.000 clocks por segundo, então ia levar mais de 10 segundos para processar essa uma imagem do exemplo. Agora, uma GPU é feita para executar múltiplas adições em paralelo. Desde sempre ela foi organizada no que hoje você conhece como multicore, mas em vez de 4 ou 8 cores que você tem numa Intel i5 da vida, uma GPU tem dezenas ou centenas de pequenos cores que fazem bem pouca coisa muito rápido. Em vez de passar só um número como parâmetro, passamos um vetor. Pense em um vetor como um array de números. Então é a adição de um vetor com outro vetor. Digamos que a GPU aguente um vetor de 320 números, então ele precisaria processar a adição só 240 vezes, um por clock. Ou melhor, ela poderia rodar em 240 dos seus microcores e executar tudo em paralelo em um clock só. Olha como só, nesse exemplo saltamos do custo de mais de 70.000 clocks para um único clock. Uma GPU executa tarefas muito simples em uma quantidade grande de dados de uma só vez. Essa é a especialização dela. Porém, ela só é rápida para esse tipo de cálculo mais massivo e não para cálculos simples e lineares, onde a próxima instrução depende do resultado da anterior. E gráficos é o melhor caso de uso, porque são 30 ou 40 quadros por segundo, com uma quantidade massiva de pixels que precisam ser processados e cujo processamento de uma linha de pixels independe da outra linha de pixels. E pixels podem ser organizados em vetores e matrizes, que são os elementos que uma GPU adora processar. E em tempos mais recentes inventaram uma forma de mandarmos pequenos programinhas para a GPU. Isso é o que você já deve ter ouvido falar como shaders. Enfim, já foi uma longa tangente. Por hoje vamos só entender isso. GPU é um troço simples que se torna complexo porque roda com vetores longos e massivamente em paralelo. CPU é um troço complexo que roda com argumentos simples e lineares. Assim, e nessa época a Microsoft estava lançando coisas como Direct 3D, que era uma tentativa de padronizar a programação 3D para placas gráficas de diferentes fabricantes. Então talvez você não tivesse a 3DFX Voodoo, mas tinha a NVIDIA TNT2. Então precisava do N-Glide, que era uma camada que respondia às APIs da Glide, mas mapeava para chamadas de Direct 3D. Sim, se hoje em dia você tem dores de cabeça com drivers da NVIDIA, AMD, com Direct 3D ou Vulkan, ou OpenGL, imagina a zona no fim dos anos 90, era a mesma coisa, só que pior e mais instável. A gente ainda estava aprendendo como lidar com placas 3D. Um dia eu vou fazer um episódio falando mais de GPUs, mas para agora, só essas noções que eu expliquei para diferenciar um CPU de uma GPU deve bastar para a maioria dos casos. Ver coisas como o emulador Ultra HLE rodando Super Mario 64 em um Pentium 2 ou 3, mesmo que parcialmente meio bugado, em 1999, sendo que o Nintendo 64 tinha sido lançado só 3 anos antes,
era absurdamente impressionante. Para você ter uma ideia, mesmo hoje em dia, usando emuladores como o Mugen 64, você não consegue emulação perfeita de Nintendo 64. Temos dificuldade em manter 60 frames por segundo em hardware considerado fraco hoje, mas que para a época era um supercomputador, como um Raspberry Pi 3 ou processadores de celular Android. Isso depois de 20 anos. De qualquer forma, o Ultra HL era tão bom que deixou a Nintendo full pistola, e você pode conferir essa história no vídeo do canal Modern Vintage Game, que eu vou deixar nas descrições abaixo. A estratégia de emulação começou a mudar com o Ultra HLE. Com consoles de 8 e 16 bits, a estratégia era emular os chips, como a CPU, PPU e tudo mais. Com o aumento da complexidade nas plataformas de 32 bits, isso era um trabalho brutal e bem mais difícil. Porém, como o processo de desenvolvimento dos jogos passou para C, linkando com as bibliotecas do firmware nos consoles, outra estratégia passou a ser interceptar as chamadas de função em C e traduzir para o equivalente no Windows, por exemplo. Se você assistiu o meu episódio sobre WSL, o Windows Subsystem for Linux, vai lembrar que a versão 1.0 fazia a mesma coisa com programas para Linux, interceptava as chamadas de sistema para kernel do Linux e traduzia em tempo real para chamadas para kernel do Windows. O PlayStation, pela popularidade, teve muito mais gente tentando emular e hoje em dia você consegue rodar praticamente todos os jogos, inclusive com hacks para aumentar a resolução interna e aplicando filtros nas texturas para os jogos ficarem um pouco mais bonitos. Mas em paralelo ao Ultra HLE, a gente tinha alguns emuladores de PlayStation também, como o PS Emu ou o Virtual Game Station, que era comercial e só rodava em Macintosh. Nenhum dos dois era perfeito na época, mas foram referência para a próxima geração de emuladores. O primeiro emulador que eu lembro que me deixou realmente impressionado foi o Blim. Ele era diferente, primeiro porque era comercial e fechado, e segundo porque em vez de tentar emular tudo do sistema e todos os jogos, eles preferiram focar em otimizar bem só alguns poucos jogos, como Gran Turismo ou Final Fantasy VII. Ou seja, eles deixavam hard-coded no emulador algo como if Gran Turismo mude para X, até o Gran Turismo rodar liso, mesmo que outros jogos falhem. E eles vendiam pacotes de otimização para cada jogo. Na época, quando eu vi os anúncios, eu achava que era enganação, mas de fato a desgraça funcionava. E eles ainda faziam isso de aumentar a resolução de renderização, então jogos de PlayStation que nativamente só tinham 320 por 240 pixels, dobrava para 640 por 480. Lembrando que a gente usa monitores de 800 por 600 ou 1024 por 768, então 640 por 480 era quase nosso HD. O emulador começou a mudar os jogos para fazer coisas que originalmente eles não foram projetados para fazer, e isso era fascinante. Para ver como foi essa história, eu recomendo o documentário sobre o Blim do canal The Game Historian, que é outro canal bem produzido, e eu vou deixar o link nas descrições abaixo. O Blim acabou não vingando, tomaram processo da Sony nas costas e eles tentaram voltar repetindo a estratégia com o Blimcast na geração seguinte para emular Dreamcast. Mas apesar de não terem perdido o processo da Sony, os custos de advogados foram absurdos e eles fecharam em 2001, no mesmo ano que a Sega decidiu descontinuar o Dreamcast também. O desenvolvimento de emuladores de PlayStation andou bem mais rápido do que Nintendo 64, mas o mais atrasado de todos sempre foi o Sega Saturn. Ele saiu antes do PlayStation e esse lançamento foi um dos maiores desastres da história do videogame. Para quem não sabe, a Sega dos Estados Unidos sempre se ferrava por causa das decisões da Sega do Japão. A falta que fazia mandar e-mails naquela época. Eles desenvolveram 32X nos Estados Unidos para o Genesis, sem saber que no Japão estava sendo desenvolvido o Saturn. Pensa a zona. O Saturn ainda recebeu uma arquitetura super difícil de trabalhar, com 2 processadores paralelos. A maioria não sabe programar paralelo hoje. Imagina naquela época. Daí acabavam só usando um dos processadores. Foi mais ou menos o mesmo problema que a Sony repetiu com o PlayStation 3 e o famigerado CPU Cell, com seus coprocessadores paralelos, os SPUs. Até hoje o chip é considerado excepcional, mas era notoriamente difícil de programar, tanto que só no fim da 6ª geração começaram a sair jogos que tiravam vantagem do processamento paralelo, como o lendário The Last of Us original, e foi um dos motivos de por que a Sony perdeu essa geração para o Xbox 360 da Microsoft, que era uma arquitetura muito mais simples de programar. Um canal que mostra vários jogos de Saturn é o canal do Sega Lord X. Recomendo assistir se você nunca jogou Saturn antes.
Em termos de emuladores, o RPCS3 já consegue rodar muitos jogos de PS3, mas é bem pesado. Simular os SPUs sempre foi o desafio, e essas foram algumas das curiosidades que eu mais gosto sobre alguns dos meus videogames favoritos, mas tem toneladas de histórias a mais, tanto que existem canais de YouTube dedicados só nisso, como o The Game Historian ou Modern Vintage Games que já mencionei. Recomendo que assistam o canal deles para mais curiosidades assim, mas o objetivo de hoje era dar um pequeno overview, uma pincelada geral para ver se vocês ficam interessados no assunto também. Eu acho que gosto mais de entender os mecanismos de como esses consoles e games funcionam, como foram construídos, que truques usavam, mais até do que realmente jogar os jogos propriamente ditos. Para finalizar, deixa eu listar os emuladores que eu mais gosto para vocês pesquisarem no Google e brincar. A maioria existe para todas as plataformas e sistemas operacionais, incluindo Windows, Linux e roda um Raspberry Pi, que é fraquinho para os padrões de hoje, mas suficiente para a maioria dos emuladores. Mas se puder rodar num hardware para Android, melhor eu recomendo. A maioria dos apps você encontra direto no Google Play Store, e o principal de todos é o RetroArch. Em si, não é um emulador, mas uma interface para vários emuladores, que são chamados de cores. Nem todos funcionam bem ou de primeira, mas pelo RetroArch você consegue instalar os cores online, além de coisas como temas diferentes, artes das capas dos jogos, códigos de cheats e diversas outras coisas. É um mundo em si só. Quem gosta de Sony, no próprio RetroArch tem cores de PlayStation original. Tem o PSX 2 para PlayStation 2, que roda até que bem, mas é pesado. O RPCS3, que ainda não é muito estável e nem muito compatível, mas se seu computador for potente, deve rodar razoavelmente bem. E tem o PPSPP pro Vita, um dos meus favoritos, que roda muito bem. Conflict resolved. Como Crisis Core rodam muito bem, mas God of War vai precisar de mais hardware para rodar direito. E nem tentem rodar em Raspberry Pi, o hardware não é suficiente. Num smartphone mais novo deve rodar razoável, mas acima de PS2 eu recomendo um PC. Para quem gosta de Nintendo, o Nintendinho, o Super Nintendo, tem vários emuladores, como o Mezen, que eu já mencionei, ou o BSNES. E pelo RetroArch você baixa a maioria e é plug and play. Mas os mais interessantes são o Dolphin, que consegue rodar bem jogos de GameCube e Wii original, embora seja pesado. Tem o... Tem o Citra, que roda jogos de Nintendo 3DS muito bem. Mesmo no meu PC com Intel i7 2 geração para trás, alguns dão umas travadas, perde frame, então não é perfeito, mas está evoluindo rápido. O mesmo... O mesmo vale para o CMU, que consegue rodar jogos de Wii U muito bem, mas dá um puta trampo configurar. Se tiver paciência, vai poder jogar Zelda Breath of the Wild em Full HD, com vários filtros que deixam o jogo mais bonito do que no Nintendo Switch. E falando...
Switch. E falando em Switch, tem o Yuzu, que já roda vários jogos de Switch, mas eu mesmo não testei porque já tenho Switch. Para Sega, emuladores de Master System e Genesis tem bastante no RetroArch, mas o mais difícil é o Saturn, por causa da arquitetura complicada que eu expliquei antes. Mesmo assim, o emulador Yaba Sanshiro é bem competente e todo jogo que eu testei, como o Panzer Dragoon ou Sega Rally, rodaram muito de boa mesmo no Android, então é o que recomendo. E quem gosta de Dreamcast tem o Redream, que é pago, mas eu digo que vale a pena pagar porque é de longe o melhor emulador que roda mais estável e mais compatível, pelo menos hoje. Finalmente, eu gosto de jogos de arcade, então Neo Geo é essencial, mas eu mesmo odeio procurar emuladores para ele. BIOS, configurações que funcionam direito, então nem vou recomendar muito que se tente do zero. Eu me enchi tanto que preferi comprar no Mercado Livre o emulador que vem com as ROMs e tudo mais já pré-configurado para MAME. MAME é de longe o emulador mais chato do mundo de configurar, eu não recomendo. É melhor achar pré-configurado. E a razão de ser tão chato é que arcades eram como um console específico feito só para um ou um conjunto de pequenos jogos, então tem vários. A Capcom, por exemplo, tinha as famosas placas CPS 1, 2, 3. Os mais modernos usavam hardware derivado do Dreamcast, o Naomi. E se contar todas as placas criadas desde os anos 80, estamos falando de dezenas, e cada um com uma configuração diferente. Configurar um a um na mão é um trabalho que não vale a pena. Se alguém tiver boas dicas de como facilmente configurar um bom emulador de Neo Geo para Android, fiquem à vontade para colocar nos comentários abaixo. E sim, eu só vou listar os emuladores e eu não pretendo fazer vídeos de como configurar, porque isso você vai achar toneladas de tutoriais em vídeos, blogs, bem detalhado. O próprio wiki do RetroArch tem bastante documentação. Se você quer jogar jogos pirata, tem que fazer algum esforço ou gastar alguma grana para comprar já configurado. Minha parte eu já fiz. Eu espero que tenham gostado dessa curta história dos vídeos. Quem tem dúvidas ou histórias para compartilhar, deixe nos comentários abaixo. Se curtir o vídeo, mandem um joinha, compartilhem com seus amigos, assine o canal e não deixe de clicar no sininho para não perder os próximos. A gente se vê, até mais!